porque a quarta-feira foi dia de servidor público, né? E aí a gente vai... A gente, assim, né? O pessoal vai ter folga amanhã. A pessoa aqui não, né? Vai continuar trabalhando, mas... Vamos lá. Então, gente, quem esteve presente na aula passada, ou então já teve a oportunidade de assistir a aula que a gente grava aqui, né? Na intenção de ajudar aí as pessoinhas, deve ter visto lá que a gente começou, na aula passada a gente terminou aquela lá, a disciplina de análise de demonstrações contábeis, né? Parecia que não tinha fim. E a gente iniciou a disciplina de orçamento empresarial. Opa, peraí. Iniciamos o orçamento empresarial, iniciamos aí pela unidade 1. Eita, dor de cabeça. Vamos lá. E hoje a gente vai finalizar a unidade 1 e já vai dar início à unidade 2. A gente ainda tem mais 2 encontros para essa disciplina. Tá? E aí, depois eu vou indicar para vocês se divertirem hoje à noite, na hora de dormir, um episódio muito legal de O Sócio. Eu gosto bastante desse episódio. E esse é um episódio bem difícil da gente encontrar, por exemplo, no YouTube. Você não consegue encontrar. Desculpa. Então... Vejam lá depois, quando eu mandar. Não deixe eu esquecer de enviar, por favor. Vocês gostam, tá? Então, lembrando aqui que na unidade 1 era para a gente conhecer de que maneira a empresa é percebida como um sistema. Então, a gente fez isso, né? A gente foi trazer essa perspectiva de que a empresa ela tem que ser vista dentro da empresa como um sistema, né? Todos os setores têm que se comunicar. É preciso ver, né, como se comunicam. E também que é necessário essa como é que eu vou dizer, percepção também do mundo externo à empresa. Compreender as características do sistema organizacional de uma empresa, aprender de que forma uma empresa pode ser vista como um sistema aberto, também dinâmico, compreender o que é o orçamento. Desculpa, e quais seus objetivos, e por que se deve realizar um orçamento e qual é a função aí para administrador, né? Então, a gente viu até o tópico 2 na aula passada. Hoje nós vamos ver o tópico 3. Aqui dá... Esse tem tópico 4. Acho que tem um tópico 4. Gente, que chaque. Não. Vamos ver o tópico 3 da unidade 1 e vamos ver o tópico 1 da unidade 2, tá bom? Vamos começar aí pelo tópico 3, a implantação do orçamento empresarial, né? Falando aí sobre orçamento e processo de gestão. A gente sabe que quanto menor for o porte de uma empresa, mais fácil será aí o acesso das informações por parte do administrador do negócio. Então, a partir do profissional responsável pela elaboração do orçamento, né? Porque a troca de informações ela vai acontecer quase que de forma simultânea. Então, a gente já tem essa primeira situação, né? Empresas menores, né? É muito, obviamente, né? À medida que vai crescendo, vai ficando mais difícil de administrar mesmo. Em um processo de gestão, a avaliação das áreas de responsabilidades, ela deve ser realizada em concordância com os objetivos da empresa. Então, cada empresa tem um objetivo específico, né? Aí, dependendo do que cada uma se propõe. E o que ele está dizendo aqui é que é preciso avaliar quais são as áreas de responsabilidade. E a gente vai já entender por que tem que avaliar essas áreas, né? Organizar aí o seu organograma. Sendo que esses objetivos aí da empresa, eles devem também estar atentos, que eles têm que atender às premissas do mercado, eles têm que também estar ligados do que é que o mercado está demandando. Cada área aí de responsabilidade, ela tem a sua participação, né, na empresa e nos seus resultados, e cada uma delas deve ser avaliada de acordo com as suas funções. Então, se eu tenho pronto, vamos ver aqui o exemplo. A área financeira,
A área financeira, ela vai ser avaliada diariamente para identificar se houve sobra ou então se houve uma falta de caixa, né? Conforme as informações que foram geradas da movimentação do setor de contas a receber e também a pagar. Então, a área financeira, ela vai ter que prestar esse tipo aí de informações. O setor de contas. O setor de contas a receber, por exemplo, ele vai ter que avaliar se as cobranças previstas, elas ocorreram com a coerência e avaliar os clientes inadimplentes. Então, ela vai ter que fazer toda essa análise, né, de dados, de informações, para quê? Para que daí eles possam agir, né, implementar ações ou outras. Com relação aí às contas a receber, é sobre o pagamento aí devido pelos clientes. Isso é necessário, pois o setor financeiro ele vai precisar dessa previsão de cobrança para programar a entrada de recursos. Ou seja, se eu tenho contas na minha empresa a pagar, eu tenho que saber quando o dinheiro vai entrar, né? Assim como a gente faz na nossa casa. O setor de contas a pagar, ele vai fornecer as informações de previsão de pagamentos para o setor financeiro. E se ocorrerem distorções de informações, isso vai ter um poder aí de prejudicar o andamento das atividades lá do setor financeiro. Por quê? Porque as contas a pagar que não estão previstas vão ocasionar falta de recursos no caixa. Igualzinho acontece na nossa casa, né, gente? A gente faz todo ali o controle e tal, e puxa, eu esqueci que tinha que comprar isso aqui. Pronto. É mais ou menos nesse sentido que ele está trazendo essa situação. Então, essas contas que não estavam previstas podem ocasionar aí falta de recursos no caixa e possivelmente é que vai fazer? Vai gerar o quê? Atraso na liquidação desses pagamentos. O departamento de vendas, por sua vez, ele deve ser avaliado de acordo com o que foi orçado e o que foi realizado, né? Pois apesar aí da sinalização que o mercado oferece à empresa, uma previsão de vendas errônea coloca em risco a geração de receita e possivelmente a falta de caixa. Então, uma venda prevista e não realizada é um recurso financeiro que deixa de ser registrado lá no caixa, né? É dinheiro que não está entrando. Se não está entrando, já que nós estamos falando aqui de orçamento é previsão, né? É um planejamento. Então, imagine que você planejou que iria comprar um celular este mês, mas o dinheiro não entrou. Você dependia do valor de venda de outros bens que você não conseguiu vender. A situação é mais ou menos essa. Agora, imagine acontecendo isso com uma empresa, uma situação de expectativa frustrada, né? Como essa que eu falei agora do celular. Isso pode colocar em risco toda a credibilidade da empresa perante os subalternos, né? Ou seja, os próprios colaboradores da empresa vão começar a duvidar da capacidade de gestão dessa empresa. E até mesmo da sociedade, porque, por exemplo, eu vou deixar de honrar as minhas dívidas, né? De pagar as minhas obrigações junto aos meus credores, aos meus fornecedores. Então, perante a sociedade, logo de imediato, né, eu posso estar colocando a situação, a imagem, né, da empresa, deixar ela um pouco abalada, né? Então, houver essa credibilidade. E o gestor, ele não acreditará com tanta facilidade assim nos resultados previstos de um próximo processo orçamentário. Ou seja, a gente fez um processo orçamentário esse ano, né? Então, para esses próximos 3 meses, e aí a gente não conseguiu cumprir, as expectativas foram frustradas, não vamos mais fazer isso, que isso aqui não dá certo. Então, isso pode acontecer. Além de colocar em risco a credibilidade do trabalho de quem foi o responsável aí na elaboração do orçamento. Então, é algo que precisa de atenção, tá, gente? Precisa de muita atenção, precisa de muita visão sistêmica. Conseguir enxergar tanto a empresa como um todo, né? Enxergar cada parte, como cada parte influencia nas engrenagens, como também como é que o mercado vai influenciar nisso. Mas o que se pode fazer para evitar esse tipo, então, de expectativa frustrada? Existe uma maneira que se chama aí processo decisório,
tá? É por meio do processo decisório que se tem aí a oportunidade de utilizar um modelo de gestão, que pode ser centralizado ou descentralizado, tá? O processo decisório, que é centralizado, ele determina que somente uma pessoa decida e encaminhe todas as atividades inerentes à elaboração do orçamento, ou seja, toda a decisão relacionada a isso fica concentrado em uma única pessoa. Então, é um processo de decisão centralizado. Já no processo decisório descentralizado, acontece a delegação de responsabilidade e autoridade, tá? Isso se chama... Ai, meu Deus do céu, eu sempre me embanando com essa palavra. Peraí, e é que eu estou estudando inglês, meu povo, mas não estou com tempo de estudar. Estou fazendo o curso e não estou com tempo de estudar. Accountability. Aprenderam aí? Accountability. É isso mesmo, accountability. Então, accountability nada mais é, gente, traduzindo para o português, não sei porque o pessoal pega uma palavra dessa tão difícil em inglês para trazer aqui para ser utilizado como um jargão de gestão. Accountability quer dizer o quê? Prestação de contas. Então, a prestação de contas é amplamente estudada aí em controladoria e ela consiste na obrigação que tem as pessoas envolvidas no processo decisório e também operacional de prestar contas dos resultados obtidos. Em função de quê? Em função das suas responsabilidades vinculadas aí às suas funções que decorrem da delegação de poder. Isso é o quê, meu povo? Quando eles descentralizam esse poder decisório, eles começam a fazer o seguinte. Na verdade, a gente está repassando uma autoridade que é de alguém. Existe, sei lá, um dono de uma empresa, né? Ele é proprietário da empresa e ele vai ser o responsável pelas decisões. Mas, como ele imagina que será muito melhor a decisão se for feita de forma descentralizada, ele começa a passar suas responsabilidades para outras pessoas. Essas pessoas também vão poder decidir, mas principalmente, né? Essas pessoas terão que buscar os objetivos para poder, então, nesse momento aí, prestar contas e mostrar quais foram os resultados, tá bom? Então, esses resultados aí vão ser provenientes aí em função das suas responsabilidades vinculadas às suas funções decorrentes de delegação de poder. Opa, aqui. Dentro dessa cadeia de accountability, a expectativa será sempre atingir a gestão eficiente e eficaz dos negócios da empresa. Então, todos os envolvidos, eles vão estar engajados na consecução, na busca aí dos objetivos e das metas que foram estabelecidas. Dentro de quê? Dentro do seu mundinho, dentro do seu âmbito de autoridade e de responsabilidade. Cada um tem o seu quadrado, né? Cada qual no seu quadrado, pronto. Cada um tem o seu quadrado e dentro daquele quadrado, ou seja, a empresa, ela tem os objetivos estratégicos, né? Esses objetivos estratégicos pertencem à empresa como um todo. Mas, quando a gente vai executar, vai buscar alcançar esses objetivos estratégicos, a gente vai ter que utilizar de quê? Do planejamento tático, né? Ou seja, nós vamos precisar ali dos departamentos, dos setores, né? Do setor de gestão de pessoas para uma coisa, ali da área financeira, vamos ter que ter um departamento financeiro, pronto. Então, eles vão ter que, dentro da responsabilidade da parte financeira, planejar como é que eles vão ajudar a empresa a alcançar aquele objetivo estratégico, tá? Então, por isso que ele está dizendo aí que é dentro de cada um no seu mundinho. Para os níveis de chefia da empresa, as responsabilidades de cada cargo, elas vão estar normalmente explicitadas em descrições das atribuições do cargo. Vocês já tiveram contato com essa parte de questão de
Atribuições de cargos, como é que é demonstrado isso? Me digam aqui no chat, por favor. Senão eu mostro um agora aqui para vocês. Para vocês verem mais ou menos como os... Ninguém vai me dizer. Vocês estão brigados comigo. Estão com raiva. Então, que nem a menina lá dormindo, a meninazinha lá do vídeo que eu mandei para vocês. Bom, ninguém vai me responder, né? Caramba! Então, vamos, depois eu mostro para vocês. Certo. Então, é preciso que vocês saibam, que cada cargo, né, dentro de uma empresa é atribuído lá quais são as funções, quais são as atribuições daquele cargo. Ou seja, quais são as obrigações, o que é que aquela pessoa tem que fazer dentro da empresa. Isso existe para quê? Para delimitar claramente os níveis e também os limites de autoridade, com o detalhamento dos resultados que a empresa espera obter. Então, uma empresa organizada, né, até para evitar problemas de comunicação, né, mal entendidos, confusões, retrabalhos, é preciso definir quais são os setores, quais são os responsáveis por cada setor, quais são as metas daquele setor e até onde vai as atribuições daquele setor. Até onde é ele que é responsável por uma parte do processo, até onde já é o outro setor, para quê? Para que um não comece a interferir no outro, né? Isso gera uma confusão daquelas. Depois eu mostro para vocês aqui um modelo. A prestação de contas, então, dos resultados alcançados corresponde aí à obrigação derivada dessa delegação de autoridade. Ou seja, eu te contratei, né, e deleguei a você uma autoridade. Você vai ser responsável pelo setor de finanças, por exemplo, né? Tinha lá algumas metas para você bater. Então, com grandes poderes vem... Será que o Isaac sabe completar essa frase? Eu acho que as meninas talvez não lembrem. Com grandes poderes vem... Sabe, Isaac? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Isso, Isaac, valeu. É do Homem-Aranha. Pronto. Então, eu te deleguei as obrigações, te dei um cargo e tal, pronto. Agora, você precisa prestar contas dos resultados. Por quê? Eu te contratei para você alcançar resultados, né? Então, a prestação de conta dos resultados aí vai corresponder a uma obrigação que vai derivar, então, dessa delegação de autoridade. Ou seja, cada parte envolvida no processo, ela vai ter uma meta aí para atingir. Então, a autoridade é a base fundamental da delegação de poder. E a responsabilidade, eu vou até abrir aqui também para vocês, um exemplo aqui de delegação de poder, né? Que na minha esfera é conhecida como delegação de competência. Vou só deixar aberto aqui, no final eu vou mostrar para vocês. Opa. Pronto. Então, já tem aberto aqui uma delegação de competências e também a de atribuições de cargos, para vocês vislumbrarem depois. Então, a autoridade vai ser a base fundamental da delegação de poder e a responsabilidade corresponde a um compromisso, né? Obrigação que a pessoa envolvida deve ter aí com um desempenho eficiente e eficaz. Então, para você delegar poder, você tem que ser, né, aí uma autoridade, ok? E, portanto, a responsabilidade é a obrigação que o executor tem de realizar as atividades e também de prestar conta dos resultados obtidos. A autoridade pode ser delegada, tá? Mas a responsabilidade não. Porque a responsabilidade dos resultados obtidos é única e exclusivamente a atribuição das pessoas envolvidas na delegação de autoridade. Por exemplo,
lá no campus, né? Vou dar um exemplo aqui do que eu trabalho mais no dia a dia, no Instituto. Quando a gente atua, existe uma direção geral, né? Existe uma figura de uma pessoa que é o diretor ou a diretora geral de cada um dos campi do IFCE, ok? Essa pessoa, ela recebe essa autoridade a partir de uma delegação de poder. Essa delegação de poder é feita pelo reitor, que, por sua vez, recebe essa delegação de poder do ministro, né, da Educação, enfim. Mas o reitor vai dizer ao diretor que ele tem, então ele vai passar parte do poder dele para esse diretor, para ele executar isso, isso e isso. Ok, certo. Aí, o diretor, por sua vez, né, ele vai chamar algumas pessoas para ocupar algumas funções, né, cargos que eles chamam ali, e ele vai passar parte dessa responsabilidade dele para estas pessoas. E aí, o que é que acontece? Estas pessoas vão ter que prestar conta dos resultados obtidos a esse diretor, ok? Ok. Mas, gente, a responsabilidade de executar, por exemplo, na minha realidade, orçamento, pronto. O diretor, né, delega para o diretor de administração só um instante, gente. Pessoa que é importante me ligando. Então, o diretor, ele vai delegar uma das atribuições dele, que é de execução orçamentária. Está falando aqui de orçamento, né? Então, é passado um orçamento e a gente tem que executar o orçamento. Aí, o que acontece? Vai que dá um problema e a Marcela não consegue executar o orçamento. Tudo bem, eu posso ser até penalizada por isso, porque eu não fui eficiente nem eficaz, né, como estava dizendo ali. Mas isso, o meu fracasso, né, por assim dizer, não anula o fracasso do diretor. Por quê? Porque ele me passou esse poder de executar o orçamento, mas a responsabilidade de executar o orçamento ainda é dele. É isso aí que eles querem dizer. Então, se você está dentro de um setor e você é responsável por ele, né? O seu chefe, então, lhe colocou como responsável daquele setor e outras pessoas trabalham com você. E você sabe quais são os objetivos, quais são as metas ali. Se você, né? E aí você vai passar o quê? Você vai delegar para as pessoas que trabalham com você. Se essas pessoas começarem a não conseguir alcançar o desempenho eficiente e eficaz aí, quer dizer que você também não vai alcançar. E aí não adianta você dizer que foi fulano, beltrano ou cicrano. Quem era a responsabilidade? Era sua, tá? Entendeu? Crozat, fazendo um apude aí, ele estabelece que o modelo de gestão ideal, ele deve ser estruturado considerando-se os seguintes aspectos. Considerar o processo de gestão do sistema empresa, ou seja, planejamento, a execução e controle. Lembra no PDCA? Você planeja, você executa, né? E você controla e depois age. Porque se você não tiver controle, você não sabe se está alcançando o seu planejamento ou se precisa alterar ele, tá bom? Então, isso aí é a questão do processo de gestão do sistema empresa. Outro aspecto é a avaliação das áreas de suas responsabilidades, que a gente estava falando agora, essas áreas, né? O processo decisório, a questão da centralização ou descentralização, e também o comportamento dos gestores. Então, a gente já falou do processo de gestão do sistema empresa, já falamos da avaliação das áreas de responsabilidades, desse processo decisório centralizado ou descentralizado, para ser descentralizado, então essa delegação, né, que não é a delegação de responsabilidade, e é preciso também analisar, levar em consideração o comportamento dos gestores, ou seja, com relação aí à motivação e empreendedores. Então, esse autor, ele vai abordar, né, vai falar sobre a importância do comportamento dos gestores e afirma que existem dois fatores importantes,
que são a motivação e o empreendedorismo. A motivação vai ter relação aí com a satisfação pessoal e envolve diversos fatores, inclusive pessoais e familiares durante a sua vida cotidiana, né, gente? Então, assim, acho que, às vezes, uma das principais dificuldades em você contar com uma equipe para ir com você em busca de alcançar esses objetivos é que eles estejam motivados. A gente fala sempre em trabalho em equipe, e a parte mais difícil disso é manter a equipe motivada, porque são pessoas diferentes, às vezes, pessoas que estão em conflito umas com as outras, ou com você, né? Ou até mesmo com problemas em casa, pessoal, de saúde, financeira, tanta coisa que pode ser, né? Então, gente, né? Eu tenho aquela frase, aquele meme que diz que pessoas são plantinhas com sentimentos, né? São plantinhas complicadas. Então, é bem difícil a gente conseguir manter, né? Esse é um dos grandes desafios, principalmente nos dias que vivemos, né? De muitas incertezas, agora com essa situação aí. Eu nem vejo, gente, eu saí do Instagram, eu não sei mais do que acontece. Por um lado é bom, porque eu estou vivendo na ignorância, né? Eu estou só trabalhando. Então, eu só sei do que eu estou pesquisando aqui para as aulas, mas eu não tenho notícia do que é que está acontecendo no mundo. Eu não sei se a Covid aumentou, não sei se a Covid diminuiu, não sei quando é que vai ter vacinação, se vai ter. Não faço a mínima ideia de quando é que essas coisas vão voltar ao normal. Enfim, por um lado é bom, né? Eu tenho ficado menos estressada, né? Porque senão, se eu tiver que lidar com tudo isso e trabalhar, não dá tempo, não dá. Você escolhe, ou sanidade mental, ou você trabalha. Então, eu estava muito... Eu não sei vocês, não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, né? Mas eu já, por alguns momentos, me ausentei das redes sociais e eu experimento sempre como uma experiência muito positiva. Porque, mesmo que a gente não perceba, a gente consome uma quantidade de informação grande, e muitas que a gente não utiliza, por bem, eu não falo nem informações de noticiário, de notícia do que está acontecendo, não é isso, não. É coisa que está acontecendo na vida do seu amigo. Você sabe que seu amigo está no céu, onde está ali, está fazendo isso, está reclamando, o outro está brigando. Ou seja, é tanta coisa entrando na nossa cabeça que isso deixa a minha mente muito, muito agitada, né? Muito, como é que eu vou falar a palavra? Desconcentrada. Porque ela está tão agitada tentando focar em tantas pequenas coisas que ela tira o foco do que é preciso. E aí, sempre que eu saio das redes, né, por um motivo ou outro, geralmente é quando eu estou precisando mesmo de mais foco em alguns projetos, aí eu acabo ficando numa sensação tão boa de que não há nada melhor na vida do que você saber apenas da sua vida. Eu não sei. Gente, é bom demais. Nem que seja a vida da minha colega. Eu adoro a minha colega. Sim, mas é muita informação, não preciso estar tão envolvida. A gente conversa, ela me diz, se ela quiser dizer. Se ela não quiser dizer também, ela não diz. Porque os olhos não veem, o coração não sente, né? Então, assim, eu experimento uma paz tão grande. Assim, a gente sente falta porque a gente está meio viciado, né? Mas eu recomendo, de vez em quando, vocês fazerem, assim, um detox, né, das redes sociais. Então, a motivação deve estar sempre presente. O gestor deve estar aí motivado, e aí é uma outra complicação. Porque o gestor também é gente, né, meu povo? E é gente cheio de problema. Porque um gestor geralmente trabalha com pessoas, para outras pessoas, e envolvidos com muitas outras pessoas, então geralmente está mais em evidência. Então é uma coisa que gasta emocionalmente muito, né? Vocês lembram quando vocês não estudaram comigo psicologia organizacional e do trabalho? Mas quando vocês estudaram psicologia organizacional e do trabalho, vocês viram que tinha uma doença lá chamada síndrome de Burnout, que ela é específica de um tipo de estafa extrema das pessoas, principalmente que trabalham com atendimento ao público, como o professor, por exemplo, né? Porque é extremamente desgastante, emocionalmente falando, psicologicamente falando, né? Essa interação. Então, primeiro é conseguir se manter motivado. O segundo é
conseguir manter a equipe motivada. Então, esses são fatores aí importantíssimos. Não, gente, você não vai conseguir levar a equipe junto. Olha, nem pelo mais dinheiro do mundo que houver. Aqui e acolá o povo vai desandar. A inovação, né, que é outra coisa que ele falou, era sobre esse perfil empreendedor, e empreendedor tem a ver com o quê? Com inovação. Então, a inovação é a constante busca de novos valores profissionais e também de resultados, né? E está vinculado aí com um perfil empreendedor. Então, no processo de gestão, tem-se a necessidade de estar sempre inovando, né? Ser um gestor empreendedor é administrar a empresa como se fosse sua. É realmente, como é que o pessoal diz? Vestir a camisa, dar o sangue, é por aí. E realmente, tá? Eu até hoje ainda não tive contato com bons gestores que não tivessem esse perfil. Primeiro tem que estar motivador para motivar a equipe, tem que motivado para motivar a equipe, e tem que encarar como se fosse uma luta sua mesmo, de vida. Senão você não aguenta. Então, é possível perceber aí que planejamento, execução e controle, elas têm aí relação com a accountability, que é prestação de contas, e a delegação da autoridade e a responsabilidade de apresentar os melhores resultados, eles contribuem na elaboração do modelo de gestão e também aí na elaboração e implementação, né, implantação do orçamento empresarial. Então, tudo isso que a gente falou, né, são fatores importantes para essa questão do orçamento empresarial. Segundo Nakagawa, né, existem alguns princípios fundamentais que vão refletir os orçamentos e podem ser definidos da seguinte forma. Envolvimento dos gerentes, né? Pressupondo aí que os gerentes venham a aderir à filosofia, crenças e também os valores da empresa, esse princípio vai preconizar que esses gerentes eles devam participar ativamente do processo de planejamento e controle, né, da mesma. Então, pode-se observar que o gestor ele deve possuir um espírito motivacional e também um perfil empreendedor, como a gente acabou de ver. Há também a questão, né, da adaptação organizacional. Então, é importante a compatibilidade entre a estrutura organizacional e o processo de tomada de decisões. Ou seja, a questão aí do organograma, como é que ele funciona, ele tem que estar compatível com o seu processo de tomada de decisões. Quem são as pessoas lá que tomam as decisões? Buscando harmonizar as atividades entre os gestores de cada departamento. A estrutura organizacional deve ser suficientemente compatível com o estilo de tomada de decisões da empresa. E as atividades de cada gestor devem fluir de forma satisfatória ao atendimento das necessidades da gestão dos negócios. Então, essa capacidade de adaptação organizacional. Outro fator, outro princípio importante, né, a contabilidade por áreas de responsabilidades. Então, os sistemas de informações gerenciais, contendo informações aí do orçado, né, do que foi planejado de orçamento, e do realizado, ele vai comparar os dois, eles devem ser estruturados por áreas de responsabilidade. A elaboração e a aprovação dos planos e também o controle, né, da execução dos mesmos devem ser atribuídos aos responsáveis de cada área, correspondendo aí à adaptação organizacional, tá? Então, gente, é preciso ter esse acompanhamento da contabilidade por áreas de responsabilidade. Também a orientação para os objetivos, né? Temos objetivos. Então, o sistema de orçamentos ele deve ser compreensível e objetivo, permitindo, assim, um melhor entendimento pelos seus usuários e também sendo capaz aí, de contribuir para que na elaboração e também na aprovação dos planos de ação. Planos de ação é como você vai colocar aquilo em ação, né? As políticas e as diretrizes sejam aí de acordo com os objetivos da empresa, tá? Para ajudar aí, então, a alcançar os resultados de forma satisfatória. A questão da comunicação integral, né? O sistema de orçamentos ele deve possuir uma linguagem de fácil compreensão
Pois para verificar aí a efetiva comunicação das políticas, né, e dos planos e objetivos da empresa em todos os níveis de gerência, vai ser preciso compatibilizar o sistema de informações, tá? O processo de tomada de decisões e também a estrutura organizacional. Em outras palavras, então, o que ele vai dizer aí, né? Deve ser acessível, né, meu povo? Deve ser acessível a todos. Se a linguagem for acessível, isso vai facilitar o atendimento das premissas lá do accountability. Expectativas realísticas. As pessoas buscam desafios para o seu fortalecimento e engrandecimento, tanto pessoal quanto profissional. Está sempre querendo melhorar, né? Portanto, para que os objetivos do sistema de orçamentos eles sejam motivadores, eles precisam ser também desafiadores. Padrões de produtividade, de eficiência e eficácia devem ser elevados, mas não impossíveis de serem alcançados, tá? Por que não devem ser impossíveis, gente? Ah, mas será que você colocar um muito difícil? Eu acho que ele vai ficar mais motivado. Não, você vai desmotivar. Uma coisa muito importante em objetivos, isso vale para equipes e vale também para a vida pessoal, né? Quando você está aí fazendo planejamento, o que é que você quer ir buscar, é você colocar objetivos realísticos. E de preferência você colocar primeiro aqueles mais fáceis, porque isso vai o quê? Fortalecer a sua autoestima, a sua capacidade de acreditar que é capaz. Se você colocar muito difícil, você vai fazer, vai dar um jeito de lhe convencer que você não vai ser capaz, porque como é muito difícil, você vai errar, vai fracassar mais do que acertar. Então, isso vai tirar o quê? A desmotivação. Então, é importante estar atento aí, né? No momento de estabelecer os objetivos, de ir dosando, já que é tão importante essa questão da motivação, que não sejam objetivos irreais, impossíveis de serem atingidos, porque isso vai apenas dificultar até de você conseguir atingir os objetivos mais fáceis. Oportunidade. Cada etapa do sistema ele deve possuir um tempo de início e fim de atividades. Nada é mais desastroso para a confiabilidade e eficácia do sistema do que o fato de os planos de ação ou os relatórios de avaliação, né, chegarem às mãos dos gestores somente após o início das atividades ou então muito tempo após o seu término. Aplicação flexível. Os sistemas de orçamentos, né, ele é um guia para ações de forma racional e sistematizada, mas não pode ser um instrumento de dominação. O sistema deve permitir correções, ajustes, ou seja, tem que ter essa flexibilidade. Você pode ter que fazer revisões de orçamento, revisões de planos e também de ações, enfim, né? Tem que ser flexível. Reconhecimento dos esforços individuais e de grupos. Os gerentes contratados, os gerentes são contratados com a expectativa de serem empreendedores, tomadores de decisões, e para mantê-los sempre motivados, vai ser preciso reconhecer os seus esforços individuais ou em grupos. Tá? Então, é mais um elemento aí para ajudar na motivação da equipe. Tá? O acompanhamento. Esse princípio vai reforçar o desenvolvimento dos gerentes, uma vez que as atividades em execução precisam ser mensuradas, avaliadas e controladas, com vistas aí a 3 objetivos. No caso aí de desempenho inferior, dá início ao quê? Ações corretivas, né, gente? Não está chegando lá, então a gente precisa agir para corrigir. 2, no caso do desempenho favorável, então a gente faz aí o acompanhamento para reconhecer, né, esse desempenho favorável e permitir também transferência do conhecimento ao gerente de outras áreas. Vai que eles aprendem com a gente alguma coisa, né? Inclusive aí com promoção de políticas de premiação e vantagens com foco no negócio do empreendimento. 3 é aperfeiçoar o próprio processo de tomada de decisões, pois uma melhoria sempre são possíveis se todos estiverem engajados e direcionados, tá? Então, aqui é quase uma lista de boas práticas, principalmente focando aí
o desempenho, né, da equipe. Criação de novas mentalidades. Se as mudanças, elas partem lá de cima, né, do topo da administração, os demais funcionários, eles vão assimilar e eles vão acatar essas mudanças. Ok. Mas eles não irão incorporar uma nova mentalidade, uma nova forma de pensar, enxergar e, portanto, de agir. É fundamental ressaltar aí que não serão bem-sucedidas as mudanças propostas com as filosofias orçamentárias se não ocorrer a incorporação de uma nova cultura orçamentária. Ou seja, tudo que você vai implantar, seja aí na sua casa, seja numa empresa, se não foi incorporado, não vai para frente. Não adianta você chegar amanhã na sua casa e dizer, pronto, hoje ninguém mais vai, a partir de hoje ninguém mais usa Instagram. Vai dar certo aí na casa de vocês? Ou YouTube? Ou pior, WhatsApp? Eita. Tá? Porque tem que haver essa incorporação. As pessoas têm que enxergar aquilo como algo bom, inclusive para elas. Elas têm que se identificar de alguma forma, né? É preciso. E aí, os gestores têm que agir, né? São Vicente e Santos afirmam que é necessário destacar a questão da educação orçamentária, enfatizando aí o destaque e a exigência de um processo simultâneo de educação orçamentária ou de criação dentro da empresa de uma atitude apropriada ao aproveitamento das vantagens do sistema. Ou seja, enquanto você está implantando o sistema de orçamento, simultaneamente, ao mesmo tempo, você também deve estar fazendo dentro da sua empresa um processo aí de educação. Para quê? Para que eles comecem a absorver essa atitude aí de perceber, olha, isso é algo bom para a gente, vamos fazer, vai ser legal, isso vai ajudar, isso vai trazer benefícios, entende? Nesse sentido. A educação orçamentária, ela está voltada para atender à necessidade de conscientização, principalmente dos gestores, na mesma linha de comando, né? Quem está ali, todo mundo da mesma, pronto, principalmente para eles. Ou seja, conscientizar, primeiramente, a diretoria, né? Ou, no caso aí, a gerência. Por que é tão importante? Primeiro, eles. Alguém sabe me dizer? Vamos ver se vocês falam um pouquinho. Só eu que fico falando aqui com a vontade de vomitar, que vocês nem imaginam. Porque a gente já sabe que é importante que haja esse movimento de educação orçamentária. Vamos tirar essa parte orçamentária de educação para qualquer alteração que for ser feita, né? Qualquer nova implementação aí de uma política, uma diretriz, não importa. É preciso que haja esse... Tanto é, meu povo, que vocês podem observar. Para que serve o Outubro Rosa? É o mês de conscientização do combate ao câncer de mama. Nós estamos agora, vamos entrar agora no Novembro Azul, que é de combate ao câncer de próstata. Isso é uma educação, é um processo de educação. Para quê? Exatamente o que está de negrito aí, ó. Para que as pessoas tenham uma atitude apropriada ao aproveitamento das vantagens do sistema. No caso aí do Outubro Rosa, é para que as pessoas comecem a enxergar as vantagens de você fazer o autoexame, tá? Então, a educação, ela surge por essa... a educação aí orçamentária, nesse nosso contexto, é para isso. E ela tem que começar com a gerência, por quê? Porque ela tem que começar por quem tem o poder de influenciar e de dizer, vai ser feito assim? Sim. Se eu não convencer eles, eles não vão convencer os que estão subordinados a eles. Então, não adianta eu estar aqui embaixo, eu, Marcela, uma simples vendedora aqui, pedindo para a gente fazer o negócio e se os meus chefes, eles não estão comprando a ideia. Então, tem que vir, né? Eles têm que comprar essa ideia antes. É importante que isso aconteça porque é a gerência que vai dar credibilidade à atuação dos demais gestores.
De nada adiantaria implantar um orçamento que a diretoria não utiliza, ou pior, nem o valida, né? Dá uma aceleradinha aqui que eu estou tentando segurar a janta. Então, a educação orçamentária ela está voltada para atender a necessidade de conscientização, é uma campanha de conscientização, né? Principalmente dos gestores na mesma linha de comando. Ou seja, conscientizar primeiramente a diretoria ou a gerência. E, aí eu já falei isso. Para o sistema de orçamentos alcançar o sucesso na empresa e ser reconhecido como uma ferramenta útil para a gestão de negócios, é importante também que a empresa ela adote, né, uma estrutura organizacional que seja de fácil visualização no organograma. Vou pegar aqui mais uma coisinha, organograma. Ai, que enjoo. Vamos lá. Vou deixar aqui aberto para no final mostrar para vocês. Ver se eu acho. Pronto, achei aqui o organograma. Ok. E não importa qual é o nível de implantação do sistema de orçamento, né? Se esse vai estar sendo implantado por tipos de produto, ou então se você vai fazer por nível de mercados regionais, não importa. Mas o importante é poder identificar quem são os responsáveis em cada segmento. Ou seja, quem é que vai prestar contas? Quem é que vai ser o responsável? Então, não podemos esquecer que toda a elaboração das peças orçamentárias vão ter por base a contabilidade como fonte dos dados, né? Também é outra coisa importantíssima. A gente tem estudado aí contabilidade já há 2 semestres com esse, né? Para ter consciência, da importância, né, do registro desses dados que a contabilidade faz. E aí, gente, com isso eu termino a unidade 1 com vocês e inicio aqui a unidade 2, custos industriais na utilização do orçamento. Hoje a gente vai ver aqui esse tópico 1, a utilização do orçamento empresarial, ok? Então, vamos para a importância e vantagens do controle orçamentário. Sistema de controle orçamentário precisa ser claro, objetivo e corresponder às necessidades daquela organização. Mas para que ele apresente aí um perfeito nível de adequação, né, e assim corresponder às necessidades dos gestores, ele deve passar por um processo de moldagem. Para quê? Para que ele possa se adequar à estrutura organizacional da sua empresa. Conforme a Passarelli, pesquisas recentes conduzidas nos Estados Unidos indicam que, recentes assim, né, gente, isso é de 2004, indicam que 95% das empresas consideradas bem administradas, elas adotam uma ou outra forma de controle orçamentário. Então, a gente consegue, com isso, tentar linkar que controle orçamentário é um diferencial, né, para que essa empresa seja esse destaque como uma empresa bem administrada. E uma empresa bem administrada é uma empresa de sucesso, né? Toda empresa ela deve possuir metas e objetivos, caso contrário, ficará difícil alcançar o sucesso no mercado. Ou seja, toda empresa tem que saber onde ela quer chegar. Não dá para eu abrir uma empresa e dizer, agora eu vou vender caneta. Comprei aqui 1000 canetas, deixei aqui em casa, eu vou vender. Sim, minha filha, mas você pretende vender isso em quê? Em 10 anos? Em 1 ano? Em 1 mês? Quais são os seus objetivos? Você quer começar vendendo 100 canetas por mês, até chegar a 1000 canetas por semana, daqui a 1 ano, né? Então, o que foi, Patrícia? Tá mandando só uma vírgulazinha para mim? É preciso saber, né, até onde você quer ir. Outra vírgula. O sistema orçamentário, ele contribui para a fixação dessas metas e objetivos e também a integração de cada subsistema orçamentário, auxilia aí a gestão de cada unidade de negócio, ou seja, os pequenos centros de responsabilidades. Além de possibilitar uma efetiva delegação de poderes, né, porque o alto executivo, ele não interfere aí
nas atividades operacionais, delegação de autoridade e cobrança de responsabilidades. É importante aí os limites para a elaboração dos orçamentos. É importante observar que não existem apenas vantagens. A gente tem falado sempre aqui das vantagens. Existem alguns cuidados. Deve-se tomar cuidado com o plano orçamentário, porque ele não deve, em hipótese alguma, ser superestimado. Você não pode superestimar. É melhor ter uma visão um pouco mais pessimista nesse caso. Engana-se aí quem imagina que um plano orçamentário por si só determina se haverá uma redução. Aí eu achei interessante, porque o livro de vocês começa a trazer isso aqui, né, que não pode ser superestimado. Aí depois ele vem falar das pessoas. Mas, de qualquer forma, eu trouxe isso aqui porque eu achei muito importante, achei muito válido, que mesmo para mim um pouco descontextualizado, o livro tenha trazido, porque é algo que a gente sempre fala, né? Eu sempre bato aqui nessa tecla, e aí eu vou falar de novo, tá? Então, você pode imaginar que um plano orçamentário que a empresa faça pode fazer com que haja uma indicação de redução de pessoal, tá? Ou até mesmo que esse plano, né, para ele ser tão bom e tudo mais, ele possa vir a substituir o papel do administrador. Mas ele pede para que você lembre o seguinte: somente quem decide são as pessoas. Se não houver pessoas para a tomada de decisões, de nada adianta você elaborar um excelente plano orçamentário. Portanto, a empresa precisa de pessoas. Sem pessoas não será possível administrar o empreendimento. É por isso que eu sempre falo para vocês o quanto é importante vocês aprenderem a lidar com pessoas. Porque somos pessoas que trabalhamos ou trabalharemos para pessoas e para atender a necessidade de pessoas. Por mais que existam máquinas e mais máquinas, certo? Sempre vai haver uma pessoa aí por trás de uma máquina. E por isso também que eu sempre falo para vocês trabalharem a questão da visão sistêmica, trabalharem a questão da análise de dados, a questão da inovação. Por quê? Porque a tomada de decisão é um fator diferencial do profissional, ok? Por quê? Porque é o que leva uma empresa para frente ou para trás. Então, vamos aprender a tomar decisões. Outro ponto limitante para a elaboração dos orçamentos é o risco de projetar algo fora do comum, né? Criando aí situações confortáveis diante dos demais gestores de cada área ou até dos subordinados ali, né? Você está querendo projetar uma coisa aí que eles sabem que não vão conseguir ou que nem existe, sei lá. Então, o orçamento ele deve ser elaborado com estimativas realistas. E os números apresentados no plano orçamentário, eles são exatos? Eu coloco lá, é exatamente aquilo que vai acontecer? Não, né, gente? Aí eu achei ótimo dizer. Nunca são exatos. É bom que eu peguei essas duas primeiras frases aí e encaminhei para a menina que trabalha comigo, a contadora. Menina, olha, parece uma coisa. Vou falar aqui para você porque parece brincadeira, cara, mas parece sacanagem. Mas olha, orçamento é um negócio que cega a pessoa. Aí eu tô falando do nosso orçamento, né? A gente tem lá um planejamento orçamentário, tem lá quanto a gente vai receber, a gente vai, então, só dar aquela conferida do que a gente tem que pagar, porque tem algumas situações envolvidas, né? Já foi repactuado, não foi? Isso aqui vai vencer, não vai ser prorrogado e tal. Aí a gente tá lá, faz, aí eu digo, vem fazer comigo, porque uma vai fazendo o quê? Vai olhando se a outra não tá esquecendo alguma coisa, né? Duas cabeças pensam melhores do que uma. E aí, número segue a gente, é incrível. E aí, vamos lá, tal, faz, pronto, é esse aqui. A gente ficou um dia inteiro fazendo isso, é isso aqui mesmo, é isso aqui. Aí, isso foi no dia 4 de setembro. No dia, sei lá, 5 de outubro, eu fui refazer, porque aí o recurso tinha chegado, precisava mandar empenhar. Gente, pasmem, deu uma diferença de 30 mil reais.
Por uma simples distração nossa, a gente esqueceu de atualizar um pequeno valor lá e no final virou tudo isso. Então, gente, eles não são nunca exatos. O próprio nome orçamento deriva da palavra, do verbo orçar, que é a mesma coisa do que prever, né? Então, a previsão é apenas uma estimativa, é algo que se deseja atingir e podem acontecer algumas frustrações de metas, né? Aí, no caso, estabelecer os objetivos, as metas que não forem alcançadas, bem como cobranças para que os resultados sejam atingidos. Então, é uma estimativa, né? Todo planejamento também, tá? Quem faz os orçamentos, né? Devido à complexidade das informações envolvidas, mesmo com a interação de todas as atividades, sempre há necessidade de um profissional para direcionar e coordenar, então, essa questão orçamentária. Esse profissional deve ser alguém que tenha um conhecimento das atividades da empresa, lembra da visão sistêmica, e também do mercado, né? Tem que ser uma pessoa aí bem antenada, por assim dizer. Mas não basta apenas nomear alguém para a função de controle orçamentário se esse profissional ele não estiver com uma posição de status, porque o insucesso ele é bastante provável, tá? Um ponto relevante a ser agora considerado reside no fato aí de que se alguém, seja ele quem for, responsabilizado aí pelo bom andamento da complexa constelação de funções de controle orçamentário, deverá ter uma posição bem planejada dentro do organograma, né? É ponto pacífico que o bom exercício dessa função exige um status elevado na estrutura funcional da empresa. Então, coloquem alguém específico para isso, né? Para que tenha uma atenção merecida. Alguém que tenha o conhecimento da empresa e também do mercado e dê um certo status, né? Para que consiga executar melhor as suas atribuições. E aí, vamos falar sobre comunicação para a elaboração dos orçamentos. Estamos chegando aqui próximo ao fim dos slides de hoje, tá? Fiquem tranquilos, hoje eu libero vocês cedo. Qual a importância da comunicação? Ela tem grande importância. A gente... eu me corrijo de novo. A gente não. Vocês já estudaram isso lá em Psicologia Organizacional, né, e do Trabalho, sobre a questão da comunicação. Profissional envolvido no processo orçamentário também deve ser a pessoa preparada para comunicar todas as informações aos demais gestores, ou seja, ele vai acompanhar, vai controlar e ele também vai fazer esse repasse de informações. A facilidade da comunicação e a habilidade de convencimento, então, vão ser fatores importantes para o seu sucesso, ou seja, meu povo, mais uma atribuição aqui, mais um perfil, né? Então, esse profissional, além de ter essa visão sistêmica da empresa, do mercado, ele também precisa ter esse quê a mais aí de ser um bom comunicador, né? Ter habilidade de convencimento, porque aqui e acolá você pode vir a ser questionado sobre algo, você tem que tentar convencê-los, né? A buscar cumprir os objetivos lá traçados. É necessário ter agilidade na geração das informações e comunicação aos envolvidos no processo, pois de nada adianta fornecer informações 100% corretas, mas com demasiado atraso, né? Isso poderá provocar frustrações e queixas constantes e até mesmo prejudicar o andamento das atividades. A divulgação das informações, mesmo que de forma parcial, pode contribuir para colocar os gestores a par da situação econômica e financeira da empresa. Então, é importante, é a comunicação. Existem aqui alguns aspectos importantes na comunicação. Vamos lá. Quais são? Clara definição do que você quer comunicar. O que comunicar é fundamental em termos de definição, né? Um mínimo de reflexão é requerido aí. E uma das regras mais importantes e simples consiste em ouvir as pessoas em termos de necessidade e utilidade das informações. Às vezes, isso aconteceu comigo.
uma pessoa vem, faz um relatório, coisa mais linda. Ai, que lindo! Nossa, muito bom esse relatório. Tá, mas eu não precisava desse relatório e não vai ter utilidade. Foi exatamente isso que aconteceu. Então, não tinha porquê, né? A pessoa ficou super chateada, até hoje tem raiva de mim, mas eu não pedi, exatamente porque eu não tinha necessidade, não tinha utilidade. Então, é preciso ouvir as pessoas em termos do que elas necessitam e qual vai ser a utilidade das informações que elas precisam. A outra questão é a previsibilidade de disponibilidade de relatórios, né? A consistência na disponibilidade das informações é vital para a credibilidade dos instrumentos aí gerenciais. Significa que os relatórios gerenciais, eles estarão disponibilizados mensalmente, aí no caso até o quinto dia útil, por exemplo, e a partir daí o processo decisório, ele acomoda-se às informações e permite então às pessoas planejar e trabalhar, né? Esperando aí o feedback no momento adequado. Certas informações só serão úteis quando disponíveis em um dado momento. Se for antes ou depois, não dá mais certo. Uma das formas de atender tal necessidade é disponibilizar informações numéricas o mais rápido possível, né? E depois, posteriormente, disponibilizar comentários e informações adicionais. Quem recebe o quê? Então, a definição de quem recebe o quê na empresa corresponde aí a algo importante para o próprio autogerenciamento das operações. Então, é algo também a se levar em consideração no momento aí, quando se fala de comunicação, certo? Criação de cenários. É importante que, ao implantar o plano orçamentário, a direção da empresa e os demais envolvidos, eles tenham ciência de que o plano é pautado em situações imagináveis ou previsíveis, tá? Uma situação imaginável em um processo orçamentário significa aí criar cenários que podem ocorrer. Você cria, como eu estava falando das canetas, né? Cria um cenário que possa ocorrer. E aí você vai, então, buscá-lo. Para criar os cenários, primeiramente, deve-se efetuar uma leitura de como está o ambiente do mercado, né? Então, a construção de cenários é uma etapa posterior à leitura do ambiente. Você só vai fazer isso depois disso. As premissas são todas as coisas que antecedem, né, que acontecem antes da elaboração do orçamento e acontecem de acordo com o cenário que foi escolhido. Conforme Leone, os aspectos inerentes às premissas para a elaboração do plano orçamentário são os seguintes. Eu trouxe eles aqui para vocês. Primeiro, a criação de um setor que vai se encarregar de implantar esse sistema. Segundo, esse setor ele deve preparar todos os passos necessários para a instalação do sistema. Terceiro, reuniões com os membros da diretoria para a definição das metas básicas sobre as quais o orçamento vai ser estabelecido. E essas metas, elas poderão ser traduzidas resumidamente pelos seguintes pontos, né? A participação no mercado, o lucro líquido sobre vendas, a retribuição do investimento, né? Você está investindo, qual que você vai ter de volta? A assistência aos empregados, a ampliação das instalações, novos produtos e retirada de outros, né? Vocês podem também já prever essa situação. Depois é fazer um levantamento de dados gerais, tais como indicadores econômicos e sociais, tendências da indústria na qual a empresa opera e políticas de governo, porque também vão trazer interferências aí. Preparação de manuais de orçamento, em que deverão constar os objetivos do orçamento, os diversos passos e as técnicas de preparação das estimações. Estimativa das vendas em termos quantitativos, né? As quantidades de cada produto a serem vendidas deverão ser analisadas aí mensalmente por território de venda. Estimativa das vendas em termos também monetários, né? Ou seja, os preços de venda deverão ser determinados, levando em consideração aí o mercado. Essas estimações poderão ser corrigidas no próprio trabalho de preparação do orçamento, né? Posterior, depois que todos os custos tenham sido previstos.
Também é preciso que haja uma estimativa das despesas de propaganda e das despesas relacionadas à atividade comercial. E estimativas dos estoques da produção em termos quantitativos. Ainda é preciso estimar quais são os materiais a serem consumidos, das compras, a mão de obra e também os custos indiretos. Estimar as despesas administrativas, gastos de capital, né? As estimativas das cobranças, dos pagamentos a serem feitos, né? Inclusive com as datas em que eles devem ser efetivados. Estimativa de fluxo de caixa, preparação da demonstração de resultados por período e levantamento dos balanços mensais para conhecimento da situação financeira e patrimonial geral após o decurso de cada período. Então, esses são os passos antes de você entrar, né, com um sistema orçamentário na empresa. E assim a gente finaliza o tópico 1 da unidade 2, que a gente vai finalizar na semana que vem, certo? Tudo bem com vocês? Eu vou mostrar, então, aqueles modelos lá. Vale, meu Deus. Que eu estava dizendo que ia mostrar para vocês, tá bom? Deixa eu parar aqui, então, essa apresentação. Vocês estão aí ainda comigo? Deixa eu ver quem está aqui ainda. Oi, Beatriz. Ai, gente, que vento maravilhoso. Oi, professora. Eu estava trabalhando no meu segundo emprego, é por isso que eu cheguei Você estava agora. trabalhando no seu segundo emprego? Qual é o seu segundo emprego, amiga? Era com os produtos da Mary Kay. Aí a menina me chamou